Olá, bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, vamos passar ao próximo tema, que é a análise dos negócios jurídicos. Para nós começarmos esse estudo, vamos analisar o artigo 104 do Código Civil, que diz o seguinte: a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. O que é isto, então? Esse artigo delimita quais são os elementos essenciais do negócio jurídico, ou seja, quais são os elementos imprescindíveis à existência e à validade do ato negocial, que também é um sinônimo de negócio jurídico. Por quê? Porque forma a substância desse negócio. Esses elementos podem ser gerais, se eles forem comum ao que a gente chama de generalidade dos negócios jurídicos, dizendo respeito à capacidade do agente, ao objeto lícito, determinado ou determinável, e ao consentimento dos interessados. E podem ser também particulares, quando são peculiares a determinadas espécies, tendo relação com a sua forma e com a sua prova. Vamos analisar então cada um desses elementos. O primeiro desses elementos é a capacidade do agente. Todo negócio jurídico pressupõe o quê? Uma declaração de vontade. E com isso, a capacidade do agente se torna indispensável para sua participação válida na esfera jurídica. Essa capacidade pode ser geral, ou seja, de exercer direitos por si. Assim, por exemplo, o ato praticado por uma pessoa absolutamente incapaz, sem representação, será nulo. Nós até já vimos isso em aula passada. E o ato realizado pelo relativamente incapaz, sem assistência, será anulável. Como eu já falei, nós já vimos isso em aulas anteriores. Pode ser também especial, ou seja, requerida para a validade de certos negócios em determinadas circunstâncias. Por exemplo, uma pessoa casada, ela é plenamente capaz, embora ela não tenha capacidade jurídica para vender um imóvel sem autorização do outro cônjuge, ou mediante o suprimento judicial dessa autorização, quando esse regime matrimonial dessas pessoas for o de comunhão parcial ou total de bens, ou em resumo, diferente da separação total de bens. O segundo elemento é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. O que é isso então? Significa que o negócio jurídico válido deve ter, em todas as partes que o constituírem, um conteúdo legalmente permitido. Ele deverá ser lícito, ou seja, conforme a lei, não podendo ser contrário aos bons costumes, à ordem pública e à moral. Assim, se o negócio jurídico tiver um objeto ilícito, ele será nulo. Vamos dar um exemplo. O contrato de compra e venda de uma coisa roubada é nulo. Por quê? Porque o objeto dessa compra e venda é ilícito. O objeto deve ser ainda possível. O que é isso? Física ou juridicamente possível. Assim, se o negócio jurídico contiver uma prestação impossível, vamos dar um exemplo aqui, como de dar a volta ao mundo, sei lá, em 1 hora, por enquanto não é possível, né? Ou de vender herança de pessoa viva, que é proibido pelo Código Civil, esse negócio jurídico deverá ser declarado nulo. Esse negócio deverá ter um objeto, então, determinado, ou pelo menos passível de ser determinado, pelo gênero e quantidade, sob pena de ele ser considerado nulo de forma absoluta. Nós temos que prestar atenção também ao consentimento dos interessados, ou seja, as partes de um negócio jurídico deverão anuir, concordar, de modo expresso ou tácito, para a formação de uma relação jurídica sobre um determinado objeto, sem que exista qualquer vício de consentimento, como, por exemplo, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou mesmo vícios que a gente chama de vícios sociais, simulação, fraude contra credores, por exemplo. Por fim, nós temos também a forma prescrita ou não defesa, ou seja, não proibida em lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que, às vezes, será imprescindível seguir determinada forma de manifestação de vontade ao se realizar um negócio jurídico. O princípio geral é o de que a declaração de vontade independe de forma especial, sendo suficiente que se manifeste de modo a tornar conhecida a intenção do declarante, dentro dos limites em que os seus direitos podem ser exercidos. Apenas excepcionalmente, a lei exige uma determinada forma. Se essa forma especial não for observada, o negócio jurídico será inválido. Vamos analisar agora, então, mais algumas regras relativas à validade do negócio jurídico.
O artigo 105 do Código Civil, por exemplo, diz o seguinte: a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. O que é isso, então? O Código estabelece aqui o princípio de que a incapacidade relativa é uma exceção pessoal. Isso significa o seguinte: a incapacidade somente pode ser formulada pelo próprio incapaz ou pelo seu representante. E por que isso é assim? Porque como a anulabilidade do negócio jurídico praticado por alguém relativamente incapaz é um benefício legal para a defesa do seu patrimônio, ou seja, desse incapaz, contra abusos de outras pessoas, apenas o próprio incapaz ou seu representante legal podem invocar esse benefício. Assim, se um negócio jurídico, um dos contratantes for capaz e o outro for incapaz, o contratante capaz não poderá alegar que o outro contratante era incapaz para tentar obter algum proveito. Por quê? Porque ele deveria ter procurado saber com quem ele contratava, já que essa proteção legal somente é oferecida ao relativamente incapaz. Agora, notem bem, isso só se aplica ao relativamente incapaz e não ao absolutamente incapaz. Por que isso? Porque se o contratante for absolutamente incapaz, o ato por ele praticado será nulo. Assim, pouco importa que a incapacidade, nesse caso, tenha sido invocada pelo capaz ou pelo incapaz, tendo em vista que o próprio Código Civil, no artigo 168, parágrafo único, não permite nem mesmo ao juiz suprir esse tipo de nulidade, nem mesmo se os contratantes solicitarem. Agora, o que quer dizer então a segunda parte do artigo, quando ele fala na invocação da incapacidade de uma das partes, quando o objeto do direito ou da obrigação comum for indivisível? Significa que, se o objeto do direito ou da obrigação comum for indivisível, nós estamos diante de uma impossibilidade de se separar o interesse dos contratantes. Com isso, a incapacidade de um deles poderá tornar anulável o negócio jurídico praticado, mesmo que isso seja invocado por uma pessoa capaz, aproveitando, portanto, os cointeressados capazes que porventura existirem nesse negócio jurídico. Assim, nessa hipótese, o capaz que veio a contratar com o relativamente incapaz estará autorizado legalmente a invocar em seu favor a incapacidade relativa deste, desde que, como eu mencionei, a prestação seja indivisível a prestação, objeto do direito ou da obrigação comum. Já o artigo 106 do Código Civil estabelece o seguinte: a impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Bom, isso quer dizer que o objeto pode ter uma impossibilidade relativa. Quando isso ocorrer, se essa prestação puder ser realizada por outra pessoa, embora não pelo próprio devedor, isso não vai invalidar o negócio jurídico. Da mesma forma, se o negócio jurídico contém um objeto impossível, que tiver a sua eficácia subordinada a um evento futuro e incerto, e essa impossibilidade cessar antes de realizada aquela condição, o negócio jurídico será válido normalmente. Bom, nós falamos agora há pouco da forma dos negócios jurídicos. O artigo 107 do Código tem uma regra bem importante a respeito. Ele diz o seguinte: a validade de declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Então, o que é a forma dos negócios jurídicos? A forma é o meio pelo qual se externa, ou seja, se exterioriza, a manifestação da vontade nos negócios jurídicos. Com qual objetivo? Para que eles possam produzir efeitos jurídicos. O nosso Código Civil tem como regra a forma livre, o que quer dizer que a validade da declaração da vontade só dependerá de uma forma determinada quando a norma jurídica explicitamente exigir. Então, o que é essa forma livre? Forma livre, como o artigo mencionou, qualquer meio de exteriorização da vontade nos negócios jurídicos, desde que não esteja previsto em norma jurídica como obrigatório. Exemplos: a palavra escrita, falada, gestos, até mesmo o silêncio. Por exemplo, a doação de bens móveis de pequeno valor pode ser feita de forma livre, não tem nenhuma restrição adicional. Por outro lado, nós temos, claro, a forma especial, também chamada de forma solene. O que é isso?
Forma especial é o conjunto de requisitos que a lei estabelece como necessários para a validade de determinados negócios jurídicos. Ela tem por objetivo o quê? Garantir a autenticidade desses negócios, facilitar a sua prova e assegurar a livre manifestação da vontade das partes. Com isso, será nulo um negócio jurídico que deveria ter sido celebrado de forma especial, mas não foi. Vamos ver agora um exemplo disso previsto no artigo 108 do Código Civil. Esse artigo 108 diz o seguinte: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Como o próprio artigo menciona, qualquer negócio jurídico que tenha então por objetivo constituir, transferir, modificar ou renunciar esses direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, exige que ele se efetive mediante escritura pública, sob pena de invalidade. Claro, essa escritura deverá ser posteriormente inscrita no registro imobiliário para que tenha publicidade e possa ser oposta contra terceiros. O que é importante perceber? Vocês têm que notar que é possível também estipular em um contrato qual forma deve ser observada para a celebração do negócio. O artigo 109 do Código diz o seguinte: no negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Ou seja, nós temos aqui a possibilidade de existir uma previsão contratual exigindo uma forma especial para a validade do negócio jurídico. Assim, se houver uma cláusula em um contrato estipulando a invalidade do negócio jurídico, se ele não se fizer por meio de escritura pública, essa escritura passará a ser de sua substância, ou seja, obrigatória. Logo, essa declaração de vontade somente terá eficácia jurídica se esse negócio jurídico observar a forma prescrita contratualmente, senão ela não é válida. Outra regra interessante está contida no artigo 110 do Código Civil, que diz o seguinte: a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Vamos entender isso melhor. Reserva mental é a emissão de uma declaração intencional não querida nem em seu conteúdo, nem em seu resultado. Por quê? Porque o declarante tem como único objetivo enganar o destinatário. Se isso for de conhecimento da outra parte, significa que não existe uma declaração real de vontade, uma brincadeira, e em consequência não se forma nenhum negócio jurídico. Se isso não for de conhecimento da outra parte, o ato continua existindo, ele poderá ser anulado. Isso é assim porque, se além da intenção de enganar houver a intenção de prejudicar, nós estaremos diante de um vício social similar à simulação. Vamos conhecer agora uma regra bem interessante no direito: quem cala não consente. O artigo 111 do Código Civil diz o seguinte: o silêncio importa anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessário a declaração de vontade expressa. Ou seja, esse artigo estipula quando e como o silêncio pode ser considerado um fato gerador de um negócio jurídico. Como o artigo menciona, o silêncio pode dar origem a um negócio jurídico, podendo indicar consentimento, mas somente quando certas circunstâncias ou os usos de um lugar, de uma população, autorizarem isso. E isso quando não for necessária a manifestação expressa da vontade. Caso contrário, o silêncio não tem força de declaração de vontade nenhuma. Isso quer dizer que é o juiz, em um caso real, que vai verificar se o silêncio de uma parte representou ou não a sua vontade. Assim, em direito, esse ditado popular de quem cala consente não funciona, porque o silêncio apenas tem valor